Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei onde você se encontra, nós estamos aqui em Miami, na Flórida. Então, esse assunto de hoje vai ser mais localizado para esse público. Eu estou recebendo o nosso amigo, né, que ele vai estar nos esclarecendo um pouquinho mais sobre as dúvidas. Meus amigos também que me perguntaram muito sobre isso, por esse momento que a gente está vivendo. Quero dar as boas-vindas ao Alex Vanicek. Falei certo? Acertou. Muito obrigado, Você Carmen. falou Muito que obrigado por. teu sobrenome é de origem tcheca, né? Então, pra gente, em português, seria uma outra pronúncia, mas como nós brasileiros estamos acostumados com essa mistura, né? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Carmen. Foi meu prazer em conversar com vocês. Eu sei que hoje em dia tem muitas pessoas com muitas dúvidas sobre tudo quanto é assunto desse ramo de landlord-tenant, como a gente fala aqui. Sim. Então vamos começar pelos direitos, né, que o inquilino tem, porque é um pouquinho diferente da realidade do Brasil. Muitos brasileiros chegam aqui e não estão tão familiarizados com os direitos de um inquilino, né, com essa questão de que o landlord é que é responsável por manter o apartamento, na questão de manter geladeira, dishwasher, essas coisas assim, os amenities, né, que a gente fala. Fala um pouquinho pra gente dos direitos do inquilino e deveres do landlord. Aí depois a gente inverte os lados. Ok. Em geral, depende do contrato que você tem. Então é muito, muito importante ver exatamente os termos do contrato. Mas, em geral, o proprietário tem que te dar uma unidade ou uma casa, um imóvel que você pode usar, que é habitável, que pode ser usado, e o proprietário tem o dever de fornecer isso para você e de manter as coisas que o contrato diz que precisam ser mantidos pelo proprietário. Então, esses são os maiores deveres do proprietário. E do inquilino, obviamente, é pagar o aluguel e não criar nenhum problema com os vizinhos, não com o condomínio, não arrebentar o imóvel. E, na minha experiência, quando os dois lados fazem o seu dever, quase nunca dá problemas e quase nunca fica necessário contratar um advogado que nem eu, porque as pessoas me contratam quando dá algo errado. E independente de como ou qual é o problema específico, em geral, se ambas as partes estão cumprindo com o dever deles e estão agindo de uma forma razoável, em geral, não tem muitos problemas entre as partes. Quais são os casos mais comuns que te aparecem? Porque você tem um escritório especializado nessa área imobiliária, né? Na realidade, o meu escritório, eu trabalho com muitos assuntos contenciosos e a grande maioria dos clientes nossos são brasileiros. Então, sim, a grande área em que nós atuamos é a área de contencioso que tem a ver com imóveis. E uma área enorme disso é a área entre inquilinos e proprietários e entre problemas. As maiores situações que eu vejo, a coisa que o proprietário reclama é do não pagamento de aluguel, obviamente. Esse é a parte mais comum para o lado do proprietário. Agora, no lado do inquilino, muitas vezes tem a ver com ou querendo terminar um contrato de locação ou um problema em receber o depósito, o security deposit. A gente pode falar um pouco mais do security deposit. E a outra é se o proprietário não está mantendo a unidade. Eu conversei hoje com alguém que está tendo o problema do proprietário não querer consertar as coisas que eles precisam consertar. Então, no caso, o inquilino tem opções do que fazer para verificar que vai ser feito, que o
proprietário vai consertar as coisas e, se não, o inquilino pode quebrar o contrato, mas é uma coisa que a gente pode conversar um pouco a respeito, mas os maiores casos que eu vejo são esses. Ou é não pagamento do aluguel pelo inquilino, ou falta de manutenção, ou falta de cumprir alguma das obrigações do proprietário. Nessa questão de cumprir o contrato, então se o landlord, por um acaso, não se manifesta na manutenção, né? Vamos citar um exemplo de uma amiga minha aqui que ela está sem geladeira já tem mais de uma semana. Já mandou e-mail, entrou em contato com o landlord e ele simplesmente não quer arrumar, diz que não tem como mandar arrumar agora. Geladeira é um bem essencial numa moradia, né? Ela tem o direito de comprar uma geladeira e descontar do aluguel, mandar arrumar alguma coisa se o landlord não aprova isso? Ela está amparada por lei ou não? Isso. Em geral, é o seguinte, quando algo acontece, seja falta de manutenção, seja um vazamento, seja alguma coisa não está funcionando, alguma coisa importante, se deixa a unidade ou o imóvel inabitável, esta é a palavra muito importante, uninhabitable. Se deixa o apartamento inabitável, o inquilino tem algumas opções. Precisa avisar ao proprietário e precisa dar ao proprietário 7 dias para corrigir a condição inabitável. Passando 7 dias, o inquilino pode, que nem você disse, contratar alguém para consertar aquilo e debitar do próximo pagamento de aluguel. O inquilino pode deduzir o aluguel de acordo com a percentagem da qual parte ficou inabitável. Um exemplo mais fácil seria um vazamento, onde vamos dizer, 25% da unidade fica totalmente arrebentada, molhada, são casos emergenciais, né? Daí você pode debitar 25% do aluguel. E é assim que é. Normalmente é calculado baseado na metragem e de qual parte ficou inabitável, e baseado nisso, o inquilino pode pagar um valor reduzido. Agora, o que eu vejo é que muitas vezes, se ambas as partes são razoáveis e o proprietário reconhece que, olha, eu sou dono de um imóvel, eu estou alugando, eu estou ganhando aluguel cada mês, uma parte de fazer isso, de ter uma unidade de investimento, é manter as coisas. Então, se precisar trocar o ar-condicionado, é caro? É. Mas como proprietário, você que tem esse direito, ou esse dever, desculpa, falei errado, esse dever de manter a propriedade e de manter o ar-condicionado, de manter a geladeira, de manter o dishwasher, todas essas coisas, e é denominado no contrato. No contrato padrão de locação residencial, tem uma lista dessas coisas e tem caixas, 2 caixas no lado. Tipo, dishwasher, inquilino ou proprietário. E você anota, landlord. Em geral é landlord, todo. Agora, por isso eu acho muito importante, e eu sei como é que é. A pessoa precisa de um lugar para morar, gostou da unidade, quer se mudar, não quer perder a oportunidade de alugar, não quer que o outro entre. E às vezes ficam com muita pressa para assinar um contrato de locação sem ver os detalhes dos termos e tudo isso, mas eu diria que isso é uma coisa super importante e é uma coisa que o inquilino deveria insistir no aluguel. Olha, todos esses appliances, lava-louça, ar-condicionado, deve ser do proprietário porque a unidade é deles. Sim. E nesse momento que a gente está vivendo, assim, mais do que nunca, a gente tem visto que o Estado, a população apoiando, né, essa difícil das pessoas pagarem o aluguel em dia. É um do landlord, ok, né, ter o pagamento em dia, mas o inquilino também, que às vezes ficou
desempregado, recebeu ainda o apoio do governo, tenta entrar em acordos com os landlords e alguns são meio intransigentes. Aqui, por exemplo, na área que eu moro, a gente se prontificou dar um rent relief, né? Um abono aí de apoio de pagamento de aluguel de até 2 meses. E alguns landlords, não sei por que, se recusam a receber essa ajuda. Então, teria alguma forma desse inquilino estar dando para essas ajudas sem autorização do landlord? Sim, pelo que eu sei, esses programas é o inquilino que pode fazer. Por exemplo, aqui onde eu moro, em Miami-Dade, eles anunciaram agora, começou faz 1 hora, meio-dia, na quinta-feira, dia 27 de maio, começou um programa chamado Housing Assistance Network of Dade, HAND, que é um programa onde você pode, ou famílias ou indivíduos que são inquilinos, podem fazer uma aplicação com o condado, com o Miami-Dade County, para pedir se você perdeu o emprego, se você teve as suas horas de trabalho cortadas, ou o teu salário reduzido, ou qualquer coisa, você pode aplicar para o condado te dar assistência com o teu aluguel. Agora, muitos desses programas são para, que nem esse de Miami, esse novo de Miami, é para pessoas que têm um rendimento, um income, Baixa renda, né? metade menos da média, no 50% que fica abaixo da média de income de Miami-Dade County. Agora, na situação de um proprietário não querer colaborar com o inquilino para conseguir essa assistência do governo, eu pessoalmente não entendo por que um proprietário não faria isso. Se eu sou um proprietário e eu sei que o meu inquilino está tendo dificuldade financeira, mas tem um terceiro, que é, no caso, o governo, a prefeitura local, que vão ajudar, para mim, tá bom. Se eu sou um proprietário, se é o tio do inquilino, se é a mãe do inquilino, se alguns amigos vão ajudar, para mim, tanto faz. O importante é que ele vai receber. Se um pássaro vem para minha casa com uma sacola de dinheiro, ok, tá bom, não vou ficar perguntando. Então, não entender isso, né? Sim, se aquele proprietário fosse meu cliente, eu diria, o que você está fazendo? Ajuda o inquilino a conseguir essa ajuda. Esse landlord, ele hoje, que de repente o inquilino não está conseguindo pagar, não é o caso de uma pessoa, vamos dizer que seja essa mesma pessoa, ela está dando ajuda ao governo, essas aplicações toma tempo, né? E o landlord está ameaçando com uma carta de evicted. Ele pode executar esse evicted nesse momento? Não, e seria uma coisa muito ruim tentar ingressar na corte com uma coisa dessas. Eu estava, poucas semanas atrás, eu estava executando um caso onde a gente estava procurando uma sentença judicial para uma inquilina que deixou de pagar por 2-3 meses, e isso aconteceu em 2018. Mesmo assim, a juíza ficou com muito receio de fazer qualquer coisa tendo a ver com o eviction, até que eu falei para ela, não, isso é só de 2018, a inquilina saiu da unidade em 2018, a gente está falando de um caso de 2018. Ela daí ficou mais confortável, mas ela, muito desconforto dos juízes hoje em dia lidar com qualquer coisa que tenha a ver com eviction, com despejo. Principalmente nesse momento, né? Exatamente, porque o governador da Flórida
primeiro, antes do governador da Flórida se envolver, o condado de Miami-Dade falou, no começo de março, que eles não iriam fazer execução de ordens de despejo. Porque num caso de despejo, onde o inquilino não sai, e já conseguimos uma ordem para o inquilino sair, mesmo assim o proprietário não pode ir lá bater na porta e arrancar a pessoa de dentro do imóvel. Mas o que precisa ser feito é contratar a polícia, e a polícia vai lá, eu já fui lá com eles algumas vezes, eles vão lá e eles executam a ordem para esvaziar o imóvel. Então, o condado de Miami-Dade, a polícia avisou no começo de março: nós não estamos fazendo isso, nós não vamos executar ordens de despejo, tanto para fins de segurança, mas também sabendo que num momento desses, quando vai ter bastante dificuldade, e principalmente quando eles estão querendo que todos fiquem em casa, eles sabem que não é muito bom ficar jogando pessoas fora de casa. É uma coisa que de vez em quando acontece no exemplo de um furacão ou outra emergência, onde eles não querem ficar botando pessoas para a rua quando estamos numa fase de emergência. O governador da Flórida daí fez uma ordem executiva, dizendo que para qualquer prazo de eviction, de despejo, e qualquer prazo de foreclosure, que é não pagamento de hipoteca, de um financiamento, que não pode ser feito, que tem que ser congelado qualquer prazo, qualquer período de despejo. Então, ele estendeu isso até o dia 2 de junho, se não me engano, meia-noite, de madrugada, no dia 2 de junho, pode começar novamente. Então, no momento, nenhum aviso de despejo, nenhum ameaça de despejo. Tecnicamente, não é ilegal o proprietário te ligar e falar: olha, você não está atrasado, qual a história, você vai pagar. Tecnicamente podem. Agora, os inquilinos sabem aqui, e devem saber que, olha, nesse momento eles não podem fazer nada. A ordem executiva do governador também diz, e é muito claro, na última linha da ordem diz: tudo isso não quer dizer que é suspenso os pagamentos de aluguel e de hipoteca. Então quer dizer que não é que não precisa pagar aluguel, quer dizer que o proprietário não pode fazer um despejo. Agora, eu diria, o meu conselho seria tanto para proprietários quanto para inquilinos, e eu estou lidando com muito desses casos hoje em dia, eu diria para ambas as partes serem flexíveis, de trabalhar um com o outro, entendendo que isso pode ser um momento muito difícil. Que eu tenho clientes que já disseram: eu vou abrir mão de abril e maio do aluguel. É um caso específico, o inquilino está em outro país e ficou impossível do inquilino ir para a unidade, então era a situação, e o meu cliente disse: tá bom, eu sei, eu entendo, é difícil para todos nós, mas eu não vou insistir nesse aluguel que eu sei que o cara não está usando. Ok. Então, no momento, sim, não tem despejos no dia 2 de junho, a não ser que for estendido a ordem executiva do governador, e não sei se vai ser estendido, porque parece que principalmente o resto da Flórida, as coisas estão abrindo de uma forma mais agressiva, e imagino que no dia 2 de junho vão começar outros processos de despejo novamente, e pode ter vários que vão começar já no 2º de junho. Sim. Infelizmente é o que a gente sempre é direitos e deveres. Direito de um, dever do outro, e a palavra que eu ouvi nisso tudo disse
seria o bom senso e a boa vontade dos dois lados, né? O inquilino buscando forma de estar adimplente, de estar pagando de alguma forma, pelo menos negociando, e os landlords, os donos dos imóveis também, uma vez que eles também estão tendo flexibilidade no pagamento dos mortgages, né? Então, os dois lados da balança. E aí, como você disse, se o inquilino está se oferecendo a pagar, aplicando por essa ajuda do governo, por que os donos dos imóveis também não colaboram, não facilitam? Eles vão receber uma segurança para eles, né? Sim, então, sim. Nosso tempo já acabou aqui, a gente já está encerrando. Agradeço demais a sua colaboração, as suas respostas, e tenho certeza que vamos ter outras, porque tem muitas perguntas ainda que as pessoas estão me fazendo nesse sentido, e também voltado para quem compra imóveis. Então, é uma área muito ampla, né? Dá para a gente falar sobre muitos temas ainda. Então, quero te agradecer demais. Você deixasse o seu telefone de contato, apesar de já estar aqui embaixo, e onde que as pessoas te encontram para fazer uma consulta. Ok, sim, o melhor número é aquele aí, 303-880-0161. O meu site é www.alexbvanichek.com. O meu site é em inglês e em português. Ótimo. E até espanhol, e eu trabalho com tudo quanto é assunto contencioso na esfera civil, então brigas de corte, que muitas vezes aqui são brigas sobre imóveis, tanto aluguéis quanto negócios de compra, de desistência de compra, de quebra de contrato, tudo quanto é história que você nem imagina. Então, tem muitas histórias e muitas vezes, quando tem um problema, existe uma solução, e é questão de achar essa solução e ver o que vai funcionar melhor para cada cliente. Então, a gente vai encerrando por aqui, agradecendo ao Alex por todas essas informações preciosas para esse momento, e com certeza a gente vai o encontro. Vocês podem mandar suas perguntas, as suas dúvidas, porque muita coisa para a gente estar falando, direitos e deveres, né? Então, Alex, muito e até a próxima. Agradeço a todos vocês que estiveram aqui ligadinhos com a gente, mostrando essa cara de Brasil em Miami. Obrigada.